Sétimo ano, tudo bom com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o assunto reforma religiosa. E aí, lembrando que quando a gente fala de reforma religiosa, nós estamos falando aí da tão conhecida reforma protestante, que foi um movimento de reformas religiosas que ocorreu na Europa do século XVI e representou a divisão da Igreja Católica Apostólica Romana no Ocidente, onde se dividiu aí entre católicos e protestantes. E na nossa aula de hoje, nós veremos a reforma luterana, né? Ou como está na página 98 de vocês, chamado Reformismo de Lutero. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Conheceremos também um pouco mais da doutrina luterana e também a respeito da segunda fase da reforma, que é o reformismo de Calvino. Em suma, veremos hoje o reformismo luterano e o reformismo de Calvino. Mas antes de iniciarmos, aí eu já vou deixar uma informação didática para vocês. Vocês vão assistir agora um vídeo sobre a reforma. Em seguida, eu darei um reforço sobre o reformismo luterano e o reformismo de Calvino, falando também de questões doutrinárias, ou seja, questões que divergiam entre católicos e protestantes, ok? Então vocês vão aí assistir esse vídeo, em seguida eu volto com vocês para a gente conversar um pouco mais. Há 502 anos atrás, Martinho Lutero, um monge alemão, publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses criticando e pondo em debate várias práticas da Igreja Católica. Isso acabou por desencadear acontecimentos que hoje conhecemos como a Reforma Protestante. Voltemos ao século XVI. A Europa tinha acabado de sair da Idade Média, estavam surgindo novos ideais, novas políticas. O absolutismo estava ganhando força, o que fez com que os reis entrassem em conflito direto com a Igreja Católica, que até então detinha o poder. Os nobres e camponeses também não estavam muito felizes com a Igreja, já que ela possuía a maior parte das terras e ainda cobrava impostos muito altos. Para completar, a burguesia, que tinha surgido com o fim da Idade Média, também não ia muito com a cara da Igreja, porque ela condenava a usura, o acúmulo de lucro. Beleza, mas o que os teólogos achavam da Igreja? Bom, nos séculos passados apareceram algumas pessoas que se opuseram às práticas da Igreja Romana, como John Wycliffe e John Huss, mas eles não conseguiram mudar tanta coisa assim. Algumas das críticas feitas por eles era que só quem falava latim tinha acesso à Bíblia, que a Igreja Católica tinha se afastado do Evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos. Para eles, os principais problemas da Igreja Católica na época eram a crença no purgatório, a adoração a santos, várias superstições como a venda de relíquias ou peregrinações a lugares considerados santos, e a corrupção interna da Igreja, com vários papas bem controversos. Mas, dentre todos os problemas, talvez o maior daquele tempo era a venda de indulgências. Basicamente, pagar pelo perdão dos pecados. Deixa eu explicar isso direito. O imperador do Sacro Império Romano Germânico era eleito por 7 pessoas, 4 príncipes e 3 arcebispos. Acontece que, na época, quando estava perto de escolher o novo imperador, um cargo de arcebispo estava vago. Então, uma das famílias que já tinham um voto resolveu pegar esse cargo vago para ter direito a 2 votos. Alberto de Brandemburgo ocupou esse cargo de arcebispo, só que ele era muito novo para exercer a função, então a família teve que comprar a autorização. Na verdade foi um suborno, né? Mas eles tiveram que comprar a autorização para o cargo. É claro que eles ficaram muito endividados por causa disso. Aí o Papa, muito sagaz, deu permissão para Alberto vender indulgências para pagar a dívida e a metade do valor iria para a igreja construir a Basílica de São Pedro. E é partindo daqui que entramos na primeira etapa da reforma. Martinho Lutero era um monge e professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Lutero tinha algumas discordâncias com a Igreja Católica, mas nada muito grande a princípio. Alberto então nomeou Johann Tetzel para vender as indulgências na Alemanha. Tetzel, na verdade, era um pouco exagerado ao falar das indulgências, então, quando ele chegou em Wittenberg, Lutero resolveu fazer algo a respeito.
No dia 31 de outubro, ele publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses criticando a venda de indulgências e várias outras práticas da igreja. Mas calma, não foi nada revolucionário. Era completamente comum pessoas pendurarem na porta do castelo assuntos para entrar em debate. Só que as teses de Lutero se espalharam, isso graças à imprensa que tinha sido inventada umas décadas antes. E elas se espalharam tanto que chegou nas mãos do arcebispo, que enviou para o Papa. No ano seguinte, Lutero foi convocado para ir a Roma responder à acusação de heresia, só que ele não foi. O processo continuou rolando até que ele foi excomungado pelo Papa. Antes de continuar, é importante deixar claro que Lutero não queria separar a Igreja Católica. Muito pelo contrário, ele queria que a Igreja revesse seus princípios morais e ficasse mais próxima às doutrinas de Jesus e dos apóstolos. O racha que houve na Igreja foi consequência das ações da própria Igreja Romana. Nesse ano também rolou a Dieta de Worms, quando Lutero foi convocado para ir no parlamento e negar tudo o que ele tinha dito, e ele não fez isso. E a partir de lá foi promulgado o Edito de Worms, que considerava as ideias de Lutero como heréticas e criminosas. Então ele foi obrigado a fugir e se refugiar no castelo de Wartburg. E lá no castelo, com a proteção do príncipe, Lutero escreveu a tradução do Novo Testamento para o alemão. Alguns poucos seguidores meio radicais de Lutero começaram nessa época umas rebeliões armadas contra os nobres e o próprio Estado, mas o próprio Lutero era contra as rebeliões. Na Dieta de Speyer, em 1526, a Alemanha concedeu certa liberdade religiosa aos seguidores de Lutero, tanto que alguns príncipes até incentivaram o protestantismo em seus territórios. Mas isso não durou muito. 3 anos depois, por causa de uma outra dieta, todas as permissões concedidas aos luteranos foram revogadas. Daí, 6 príncipes e 14 cidades livres da Alemanha apresentaram ao imperador um documento para protestar contra a decisão tomada por ele. A partir disso, essa galera ficou conhecida como protestantes. Por causa da confusão, o imperador convocou mais uma dieta, agora em Augsburg, onde foi apresentada pelos luteranos a Confissão de Augsburg, uma confissão de fé. A Igreja Católica respondeu com um documento refutando a confissão. Como tréplica, os luteranos iriam apresentar a Apologia da Confissão de Augsburg, mas o imperador rejeitou. Do mesmo jeito, eles publicaram 2 documentos que se tornaram a Confissão Oficial de Fé das Igrejas Luteranas, e elas passaram a atuar mais nos territórios dos príncipes convertidos ao luteranismo. Nessa confissão foram sistematizadas as ideias de Lutero da Bíblia, como a justificação pela fé, que diz que o homem não é salvo por seus méritos próprios ou obras, nem indulgências, mas a salvação vem única e exclusivamente de Deus. O matrimônio do sacerdote, que colocava fim ao celibato obrigatório, agora os pastores, reverendos, padres e afins luteranos poderiam casar se quisessem. Inclusive o próprio Lutero casou. O fim do culto aos santos. Lutero acreditava que não se deveriam prestar qualquer adoração ou fazer orações a santos, somente a Cristo. E 2 ordenanças deixadas por Jesus, o batismo e a ceia. A confissão é muito grande, então é só um básico aqui. E a igreja luterana não ficou apenas na Alemanha. Vários outros países também adotaram as reformas de Lutero, como Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e outros aí. Martinho Lutero não foi o único reformador, mas um dos principais foi João Calvino. Ele atuou bastante na Suíça, em Genebra. A cidade se transformou em uma espécie de centro do protestantismo na Europa, e de lá saíram muitos líderes e pós-reformadores. As maiores atuações de Calvino, no entanto, foram no campo de teologia, com seu sistema teológico, o calvinismo, junto com toda a sua teoria da predestinação. Mas relaxa, eu não vou explicar o sistema calvinista porque ele é muito extenso e eu posso acabar fazendo alguma caricatura sobre o assunto, que não é a minha intenção. Aliás, isso é um vídeo de história e não de teologia. Talvez a parte mais bugada da reforma tenha acontecido lá, na Inglaterra. Os luteranos e os calvinistas estavam chegando aos poucos em solo inglês, tanto que o Novo Testamento já tinha sido traduzido para a língua, mas foi o próprio rei que reformou o país. Henrique VIII era bem católico, tanto que ele escreveu um livro contra Lutero, que fez ele ganhar o título de Defensor da Fé pelo Papa. Só que um dia Henrique decidiu se separar da esposa porque ela não tinha dado filhos homens a ele. Ele então pediu ao Papa para anular seu casamento para ele se casar com outra que pudesse ter filhos homens, mas o Papa negou. Por isso foi aprovado pelo parlamento o Ato de Supremacia, que rompia completamente com a Igreja Católica. Assim nasceu o anglicanismo, e o rei foi considerado o protetor e único chefe supremo da Igreja da Inglaterra. A partir daí, os católicos começaram a ser perseguidos e executados no país. A situação complicou um pouco mais quando uma das filhas de Henrique, Maria I, assumiu. Ela era católica, então começou a perseguir os protestantes,
E como você deve imaginar, a perseguição aos protestantes só acabou quando Isabel I assumiu e consolidou a reforma na Inglaterra. A própria igreja anglicana é diferenciada. Ela manteve bastante a doutrina calvinista, ao mesmo tempo que preserva as tradições da igreja católica romana. Toda a hierarquia, cargos eclesiais, os sacramentos, e isso tornou o anglicanismo um pouco diferente das outras igrejas da reforma, como os luteranos, presbiterianos, batistas. E o que a igreja católica fez com isso tudo? Ficou assistindo e comendo pipoca? Como resposta, a igreja romana convocou o Concílio de Trento, que iniciou a chamada Contra-Reforma, que tinha por objetivo conter a reforma. No concílio, dentre as muitas coisas que foram resolvidas, eles reafirmaram as tradições, os sacramentos, a justificação pelas boas obras, o uso da Bíblia apenas em latim, construíram vários seminários para os padres e proibiram a venda de indulgências, que foi o grande mote da reforma. Outra coisa que foi muito importante para manter a igreja de pé foi a oficialização da Companhia de Jesus, os jesuítas, que tiveram um papel muito importante na conversão das colônias dos países católicos, inclusive o Brasil. O concílio também restaurou a Inquisição, que permitia matar quem os católicos consideravam hereges. Mas talvez valha um vídeo só para isso. Para finalizar, aqui vai uma breve sistematização das doutrinas protestantes, as doutrinas que unem todas as denominações derivadas da Reforma, chamados 5 solas. Sola Scriptura, somente a Bíblia, a revelação de Deus, é a regra de fé e prática da Igreja. Sola Gratia, a salvação é somente pela graça e vem de Deus. Sola Fide, a justificação é pela fé e pela fé somente, não por meio de boas obras. Solus Christus, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e não existe salvação fora dele. Por fim, toda a glória de tudo que há no universo é devida única e exclusivamente a Deus. Só lhe deu a glória. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixem aí um comentário, uma crítica, uma sugestão. E muito obrigado se você assistiu até aqui. É nóis. Tchau. Visto então esse vídeo, nós vamos então continuaremos falando sobre o luteranismo, né? Que vem aí, o luteranismo vem, claro, de Martinho Lutero, que foi o principal líder da reforma protestante. Na nossa última aula, nós vimos que antes de Lutero, outras pessoas também estavam iniciando a reforma protestante, e aí chamamos de os precursores da reforma, que foi John Wycliffe e John Hus. E vimos que John Hus, ele acabou sendo queimado em 1415. Tá? Então uma das principais críticas aí era a respeito da questão da indulgência, certo? Esse era o fator principal e foi da reforma protestante. Isso John Wycliffe e John Hus, vocês observem aí, foi mais de 100 anos, né? Depois, eles foram antecessores, né, de Lutero, e mais de 100 anos depois, em 1517, Martinho Lutero inicia a reforma protestante. Então a reforma luterana, ela foi iniciada na Alemanha, onde hoje conhecemos por Alemanha, né, pelo monge agostiniano. O que é um monge agostiniano? A Igreja Católica tinha várias ordens, né? Ordens franciscanas, tinham os jesuítas, enfim, são várias as ordens. E Martinho Lutero era um monge da ordem agostiniana. Por que agostiniana? Porque vem aí seguindo o mesmo pensamento de Santo Agostinho, que viveu aí a Idade Antiga e foi considerado e é considerado um dos pais da Igreja Cristã. Então Martinho Lutero, ele se torna aí o principal líder dessa reforma chamada Reforma Protestante, certo? Tudo começou quando, para propiciar a construção da Basílica de São Pedro em Roma, o Papa Leão X ordenou a venda de indulgências. Vimos isso aí também na última aula. Gente, estou me recuperando aqui de uma rouquidão, tá? Então a voz está um pouco trêmula, mas vai melhorar, se Deus quiser. Então, a indulgência, que era a venda do perdão dos pecados, como conversamos na última aula,
se tornou muito intensa porque havia um projeto da construção da Basílica de São Pedro em Roma e o Papa Leão X ordenou a venda dessas indulgências, do perdão de pecados. Em 1517, o monge Martinho Lutero desentendeu-se com o dominicano, né, de uma ordem também católica, chamada Tetzel, que vendia indulgências em nome do Papa. Então ele ia à praça, como aparece lá no filme Lutero, para quem assistiu, vendendo aí essas indulgências, ameaçando, dizendo que aqueles que não contribuíssem poderiam, não só ele, mas seus parentes, queimarem no fogo do inferno. Então vendiam um documento que era assinado pelo Papa para o perdão dos pecados, não só da pessoa, mas também de seus parentes, dos mortos que estavam também lá no purgatório. E Lutero recusou-se a apoiar a absolvição dos pecados mediante pagamento. Deixa eu passar aqui. Então, ao ser ameaçado por Tetzel, Lutero reagiu e fixou na porta da igreja de Wittenberg as 95 teses, documentando que condenava as práticas e doutrinas da Igreja Católica. E aqui tem uma das teses, que é a tese de número 21, que diz: erram os pregadores de indulgências quando dizem que pelas indulgências do Papa o homem fica livre de todo pecado e que está salvo. Então aqui de lado está a cópia desse documento, que só foi possível graças à invenção da imprensa, né? Com Gutenberg, como nós vimos no período do Renascimento Cultural. Então prensava-se esse documento ou qualquer outro livro que estava sendo preparado, né? E aí poderia dessa forma distribuir e chegar em lugares longínquos. E aqui está uma cópia aqui desse documento, certo? Deixa eu só passar aqui para a gente entender melhor. E quais eram então os principais pontos da doutrina luterana? Vamos lá. Eram pontos que divergiam e divergem até hoje do catolicismo. Então, a salvação pela fé. Esse é o primeiro ponto. Deixa eu só pegar aqui o... Pronto, aqui, ó. A salvação pela fé. Em contrapartida, a Igreja Católica defendia não apenas a salvação pela fé, mas a salvação através das boas obras. Martinho Lutero, ele como um reformador, ele não vai aceitar essa doutrina de salvação pelas boas obras, porque ninguém pode ser salvo pelas boas obras, porque segundo Lutero, a Bíblia diz que se pecarmos uma só vez, já estaríamos condenados ao inferno, uma vez só na vida, né? Então Lutero vai discordar dessa doutrina e vai defender a salvação pela fé ao invés da salvação pelas boas obras. E ele leu alguns textos da carta de Romanos que diz: o justo viverá por fé. Outro ponto aqui, ó, é a Bíblia é o único caminho para a salvação. A Igreja Católica, além de ter a Bíblia, tinha a tradição da Igreja, né, que eram documentos de pais da Igreja e tantos outros, e também o magistrado, o magistério, né, o pessoal mais da cúpula, parte mais alta lá da hierarquia romana da Igreja Católica. Então a Bíblia e a tradição estavam no mesmo patamar. Já Martinho Lutero diz: não, é somente a Bíblia que pode nos levar à salvação por meio de Jesus Cristo, né? Então a Bíblia era a única regra de fé e prática dos protestantes, regra de fé e prática infalível, tá? Lutero defendeu também aqui, ó, a livre interpretação da Bíblia, já que a Bíblia ela era apenas lida por alguns padres e bispos, não era livre a leitura das Escrituras Sagradas. Então Martinho Lutero
ele aproveita também a oportunidade que ele teve de traduzir a Bíblia para a língua materna, né, para o alemão, o Novo Testamento nesse caso, e diz que todos tinham o direito de ler a Bíblia. E essa interpretação, claro, não era interpretada de qualquer jeito, né? Outro ponto aqui, ó, os dois únicos sacramentos necessários para a igreja eram aqueles que eram instituídos no Novo Testamento. A Igreja Católica tinha 7 sacramentos e eles também estavam baseados no Antigo Testamento. Lutero diz que os sacramentos que são válidos são aqueles que estão no Novo Testamento, até porque o do Antigo Testamento já se passou o período de necessidade de outros sacramentos. E ele vê que Jesus instituiu 2 sacramentos no Novo Testamento, que seria o batismo e a Santa Ceia, no qual a Igreja Católica e algumas igrejas protestantes preferem chamar também de Eucaristia. Outro ponto aqui, ó, o cancelamento do celibato clerical e do culto às imagens. Ou seja, Martinho Lutero vai dizer que as pessoas, os monges, os padres, eles poderiam se casar. O celibato é a questão de não poder se casar e nem constituir uma família. E também ele vai bater de frente contra o culto ou a veneração a imagens. Outro ponto aqui, a riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos. Então Martinho Lutero dizia que Deus, ele dava riqueza às pessoas e essa riqueza deveria ser também usada para o próximo, não apenas para você estar acumulando esses bens, mas também para ajudar o próximo, né? Outro ponto aqui, ó, a liturgia. O que é a liturgia? É a leitura do culto, né? É a ordem que se segue para se fazer uma missa, um culto. Então, na Igreja Católica era tudo muito pomposo, tinha ouro, era tudo muito bonito demais, né? Muito cheio de luxo. Já Lutero dizia que o culto, devia ser, a liturgia de um culto devia ser de forma simples, sem esplendor ou luxo, e o culto consistia em orações, leituras da Bíblia, com reflexão, claro, né, sobre a Bíblia, e cânticos. E o ponto principal da doutrina luterana é a centralidade de Cristo, ou seja, Jesus Cristo está no centro de todo o culto, né, já que ele é o nosso Salvador. Então, esses são os pontos principais da doutrina luterana. E aí, com o apoio das classes ricas, nós vimos isso também na aula passada, né, Lutero ele conseguiu divulgar sua doutrina religiosa no norte da Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e também na Noruega. Lutero, então, foi excomungado, ou seja, ele foi banido pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, mas as suas ideias aí se espalharam rapidamente pelos territórios alemães. Então, mesmo ele recebendo a excomunhão, ou seja, ser expulso, deixar de ser monge, Lutero ele queimou publicamente o documento de excomunhão e passou a difundir o seu pensamento doutrinário, continuando aí contra a Igreja Católica. Então, o imperador do Sacro Império Romano Germânico contrapôs-se aos reformistas, que eram os protestantes, pois ele julgava que o luteranismo poderia fortalecer setores da nobreza que se opunham ao poder imperial. Isso também está na página 98 de vocês. E depois, deixa eu passar aqui, depois de muito conflito, muitas divergências, muitos confrontos, em 1555 o imperador católico e os nobres protestantes assinaram um acordo de paz chamado esse acordo a Paz de Augsburgo, que era selando aí a ideia de que
os luteranos poderiam cultuar normalmente e seguir sua doutrina sem nenhum tipo de perseguição da igreja. Mas é claro que isso não vai durar por muito tempo, né? Mas o fato é que a doutrina luterana ela vai se expandir, vai ser levada para outros países, defendendo aí as suas teses, as 95 teses. Enquanto Martinho Lutero também estava refugiado lá no castelo, o movimento reformista nos territórios alemães foi se desdobrando, aumentando também vários conflitos. E um cidadão que era um seguidor de Lutero, chamado Thomas Miltzen, ele passou a liderar um grupo religioso que se chamava os Anabatistas, que era um grupo religioso formado por camponeses conhecidos aí por anabatistas. E eles pregavam que os fiéis deveriam ser batizados não só quando criança, mas também como adulto, né? E a partir daí eles reivindicavam algo que era propriedades dos nobres para serem distribuídos aí, essas propriedades serem distribuídas às camadas mais pobres. E aí foi um desastre, né? Foi algo realmente devastador, porque houve uma guerra, né? Uma guerra civil, e mais de 100 mil camponeses chegaram a morrer. Mas aí Lutero, ele deixa bem claro que ele não apoiava esse tipo de situação, certo? Esse tipo de comportamento de Thomas Miltzer. Então esse é o primeiro momento da chamada Reforma Protestante. Então o luteranismo ele cresce, se expande e vai chegando, claro, em outras regiões. Vai chegar na Suíça com a segunda fase da chamada Reforma Protestante, com João Calvino, que era um sacerdote francês convertido ao luteranismo, e ele levou ainda mais longe as propostas da Reforma Luterana. Então muitos protestantes hoje são chamados de protestantes calvinistas. E esses calvinistas aí a gente inclui aqueles que se chamam de igrejas genuinamente reformadas, que veio do período da Reforma e seguiu e segue até hoje a mesma linha doutrinária dos primeiros reformadores. Certo? Então João Calvino, ele, assim como Lutero, é um dos escritos, né, dos servos mais lido aí no meio do protestantismo, Calvino e Lutero. Então, João Calvino era sacerdote francês convertido ao luteranismo. Ele foi um grande líder lá na Suíça, chegando até a intervir em questões políticas, sociais, fazendo a Suíça se desenvolver bastante economicamente, politicamente. Ele, quando chegou na Suíça, havia um catolicismo muito firme nos cantões suíços, né? E ele, mais à frente, assume a liderança e consegue dar uma boa estabilidade à Suíça. E a maioria dos cientistas políticos e pesquisadores da área dizem que a Suíça hoje é tão desenvolvida graças à ética protestante calvinista, né? Então, João Calvino, ele defendia essa ideia aqui, ó. Deixa eu só botar aqui, só um minuto. Pronto. A teoria da predestinação. Ele defendia todas as doutrinas defendidas por Lutero. Tinha algumas questões como referente à Santa Ceia, mas Calvino se destaca mais por essa sua teoria, ó, a teoria da predestinação, que não é uma teoria de Calvino, mas Agostinho, a qual o próprio Lutero seguia, o próprio João Calvino também vai seguir e vai ver que na Bíblia fala muito a respeito de predestinação. Então a palavra pré significa antes e destinação, destino. Ou seja, a ideia é que antes
de nascermos, Deus já escolheu aqueles que iriam para o céu e aqueles que iriam para o inferno. E que também Deus predestinou aqueles que seriam mais pobres, aqueles que seriam mais ricos. Então essa é uma doutrina bastante interessante, com muita base bíblica, mas que até hoje causa conflitos entre os próprios protestantes, que tem uma ala, né, do protestantismo que não vai aceitar essa doutrina da predestinação. Okay? Então Calvino também pregava que a riqueza material conquistada é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação. Isso alguns autores defendem, né? Então, eu já li alguns livros, acredito que a grande maioria dos livros de Calvino, e posso afirmar a vocês que essa afirmação ela é falsa. Calvino não prega a ideia de que a riqueza material é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação. Não. A ideia aqui é dizer que só as pessoas ricas, isso é errado, tá bom? Eu só coloquei isso aqui porque nós escutamos isso até mesmo no meio acadêmico. E eu já li as principais obras dele e eu já conversei bastante com outras pessoas e não há nenhuma base para afirmar que Calvino afirmava aí que a predestinação estava ligada à riqueza material. Não. A única coisa que ele fala é que se você é rico, Deus te predestinou para ser rico. Se você é pobre, Deus te predestinou para ser pobre. Então, se você é pobre, lute para ser rico ou para conquistar suas coisas, né? E se você é rico, procure ajudar os mais necessitados. Essa era a chamada ética calvinista. Deixa eu só passar aqui. Então, para finalizar, há uma relação muito grande entre o calvinismo, o capitalismo e a burguesia. Essa é uma linha de pensamento também defendida por muitos historiadores. Felizmente a maioria nunca chegou a ler as obras, nem ao menos uma de Calvino. Então há muita precipitação, mas vamos lá. Que diz o seguinte: o calvinismo foi bem recebido pela burguesia comercial, que desejavam a ética religiosa que justificasse sua ambição material, que é o lucro máximo. Então, claro, né, se os comerciantes vendiam seus produtos, eles queriam ter o lucro. E o calvinismo defendia essa ideia de que o trabalhador é digno de receber o seu dinheiro, né, o seu salário, como a gente chama hoje, que é, nesse caso, o lucro, já que a Igreja Católica ela batia muito de frente contra essa questão de lucros máximos, né? Então a burguesia gostou muito e apoiou muito Calvino, porque a doutrina calvinista defendia essa questão do sucesso econômico, né? Ok? Deixa eu ver mais. Por corresponder ao interesse da burguesia, o calvinismo expandiu-se para os países onde o comércio era mais desenvolvido. Difundiu-se aí por países onde se expandia o capitalismo nascente, que era a França, a Inglaterra, a Escócia, a Holanda. Então o calvinismo ele foi se expandindo, defendia também o culto e as práticas religiosas de forma simples, sempre preocupada com as questões doutrinárias. Outro ponto interessante, que está até no livro de vocês, é que os pastores, eles não eram considerados intermediários entre Deus e os humanos, né? Ele vai afirmar apenas que os pastores, eles foram encarregados da pregação da palavra e para cuidar do rebanho, que não é dele, né? Mas é o rebanho de Cristo, que são os membros. Então a Igreja Católica dizia que o Papa era a própria voz de Deus aqui, né? Chegava a ser um intermediário entre o homem e Deus. Já a ideia dos pastores, não. Eles são aqueles, como se fossem pastores auxiliares para cuidarem do rebanho do verdadeiro e único pastor, que é Jesus. Tá? Então, essa era a base do pensamento calvinista.
que foi se expandindo, e eu estou indo aqui para a página 102 de vocês, e esse calvinismo foi se expandindo. Na Inglaterra, os calvinistas foram chamados de puritanos, e a gente vai ver na próxima aula, ao vivo, o reformismo de Henrique VIII, que é o rei da Inglaterra, que vai dar origem à igreja anglicana. Mas havia também os calvinistas, que eram aqueles que seguiram o pensamento doutrinário de João Calvino, né, e Calvino seguindo de Lutero. Então, na Inglaterra eram chamados de puritanos. Na França, os protestantes foram chamados de huguenotes. Na Holanda você encontra as chamadas igrejas reformadas, né, que também são chamadas de igrejas calvinistas. Inclusive, Maurício de Nassau, quando governou aqui, ele era calvinista. Tá? A gente vai estudar o Brasil holandês mais à frente. E tem também aqui, ó, na Escócia, surge a igreja presbiteriana, né? A ideia de presbitério, da origem também, vem também a palavra presbítero, né? E a Escócia surge lá através de um pregador chamado John Knox. No livro de vocês, na página 102, está escrito John Knox, né? Mas se pronuncia John Knox. Ele seguia aí os ensinamentos de Calvino e deu origem à igreja presbiteriana. E aí, o que acontece? O calvinismo ele toma muita força em boa parte da Europa e não tinha mais como voltar, né? Vamos ser redundantes, voltar atrás. A igreja já estava separada e não tinha mais como recuar. Então a Igreja Católica tinha que fazer alguma coisa para tentar diminuir o impacto da reforma protestante que estava se expandindo de forma muito grande, com um número muito grande de seguidores. E aí a Igreja Católica tem que fazer alguma coisa, e esse vai ser um ponto que também vamos estudar na próxima aula, chamada de Contra-Reforma e Reforma Católica, que vai ser uma reação da Igreja Católica contra a Reforma Protestante e trazendo algumas modificações importantes para a Igreja Católica, tá? Então são assuntos que nós vamos ver na próxima aula, o reformismo de Henrique VIII e também a Contra-Reforma Católica, certo? Então, para finalizar essa aula de hoje, eu queria que vocês olhassem lá no livro de vocês. Deixa eu só localizar aqui qual é a página. É a página 100. Tem lá, leia trabalhando com documentos. Eu quero que vocês façam aí essas 5 questões, leiam. E a gente vai começar a nossa próxima aula ao vivo, trabalhando com esses documentos. E eu quero ver a resposta de vocês, né? Tem aí, leia algumas das 95 teses de Lutero e observe a imagem e depois responda as questões. Então tem aí a tese 21, a tese 36, a 50, a 62 e a 86. São teses daquelas 95 teses que Lutero pregou lá, fixou na igreja de Wittenberg. E as perguntas são essas, né? A quem são dirigidas as críticas feitas por Lutero? Vocês vão responder isso. Segunda questão. Segundo Lutero, como os fiéis se livram dos pecados? Terceira questão. Quais são as críticas de Lutero à autoridade do Papa? Quarta questão. Observem a imagem, leia a legenda e descreva a cena que está representada. Então a questão de saber conhecer aí e fazer a interpretação dessa pintura. Na sua opinião, a gravura estabelece alguma relação com a doutrina luterana? Justifique sua resposta. Certo? Então, as 95 teses aqui, algumas dessas teses vão ajudar muito vocês na hora de responder essas questões. E a gente inicia a nossa próxima aula ao vivo, começando trabalhando com documentos, e depois nós vamos para a reforma
o reformismo de Henrique VIII e a Contra-Reforma. Então, na aula de hoje, nós vimos o reformismo luterano e as questões doutrinárias do luteranismo. Vimos também o reformismo de Calvino, alguns pontos principais como a doutrina da predestinação, a questão da burguesia que apoiava as ideias calvinistas, a ética calvinista e a expansão do pensamento calvinista na França, Inglaterra, Escócia e Holanda. Ok? Então, estudem, anotem e caso tenham dúvidas, na próxima aula ao vivo a gente conversa e eu vou procurar tirar dúvida de cada um, tá bom? Então, um abraço a todos e até mais.